Sua dor importa. Deixe seu pedido de oração abaixo e veja o poder da intercessão em ação. Você está prestes a testemunhar o sobrenatural. Compartilhe esta mensagem e revele o plano de Deus para outras pessoas. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 44, diz o seguinte: E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Eu vou ler outra vez. E posto em agonia, Jesus orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Agora leia a terceira vez, a igreja repete em seguida. E Jesus, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Amém? Você crê no Evangelho? Você crê nesta palavra que é de Deus? Mantenha este livro aberto aí no capítulo 22 de Lucas e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. O livro de Apocalipse diz que o Senhor Jesus ele está vindo montado no cavalo branco, e as suas vestes estão salpicadas de sangue, e na sua coxa está escrito a palavra de Deus. Quando você aplaude a palavra de Deus, você está aplaudindo o Senhor Jesus. Então aplaude e glorifica, porque o Cordeiro de Deus é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a glória, porque ele deu seu sangue precioso, e com seu sangue comprou homens, mulheres, povos e tribos, nações e línguas de todas as partes do mundo, para serem o seu rebanho particular. Então ele merece ser louvado, ele merece ser glorificado. Senhor, envia a tua palavra agora e fala cada vida nesse momento, pelo rádio. Fala, meu Deus, cada vida aqui nessa igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém, diga amém, Jesus. Podemos sentar, amados. É muito conhecida do povo evangélico, principalmente, ou mesmo dos católicos que leem a Bíblia. É muito conhecida aquela passagem da última noite do Senhor Jesus, quando ele foi preso. Ele havia celebrado a última ceia, e ele estava muito abatido, muito chateado, angustiado. Ele sabia os horrores que iria passar por causa da morte que se aproximava, que ele seria zombado, escarnecido, cuspido, escarrado, zombado, torturado. O Senhor Jesus estava muito angustiado porque ele viu o que ele iria passar. No momento de angústia, então, ele decide orar no Monte das Oliveiras. Ele decide orar no Monte das Oliveiras, num jardim chamado Getsemane. E eu quero te explicar, em primeiro lugar, que o Monte das Oliveiras ele fica de frente para Jerusalém. Era um reduto especial de Jesus, ele dormiu ali várias noites. Ele tinha um lugar especial onde ele costumava ir para orar. E Getsemane quer dizer prensa de azeite. Getsemane quer dizer prensa de azeite. Eu nunca soube direito por que o Senhor Jesus foi passar ali a sua última noite, e apesar de achar notável que Jesus orando intensamente, o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue que corriam até o chão, apesar disso me impressionar muito, e quem sabe impressionar você,
uma pessoa orar tão intensamente que chega a transpirar sangue. Eu não sabia direito por que isso tinha acontecido, mas agora eu sei. Eu recebi essa revelação ali mesmo no Monte das Oliveiras. E eu quero passar isso para você. Eu quero que você compreenda este mistério. Mas para você compreender este mistério, você precisa primeiro entender como que se obtém o azeite. Como que o azeite, principalmente na época de Cristo, como que ele era produzido. O Monte das Oliveiras hoje não é produtor de azeite. Tem algumas oliveiras lá com mais de 2.000 anos de idade. Tem oliveiras ali que são testemunhas desses acontecimentos. A oliveira chega a viver milhares de anos, mas elas hoje estão cercadas com muita segurança. Ninguém pode ficar arrancando ali uma folhinha ou pegando uma azeitona daquelas oliveiras, porque são poucas que restaram. O Monte das Oliveiras, eu acredito que no tempo de Jesus tinha muitas oliveiras, mas hoje não. São pouquíssimas, meia dúzia talvez. Mas ali quando era um jardim, o Jardim das Oliveiras, e só tinha oliveira. Eu quero que você entenda como que o azeite era produzido. A pessoa que cuidava das oliveiras, ele colhia as azeitonas, ia colocando dentro de um saco. Tem azeitona que está super madura, tem azeitona que foi picada pelos passarinhos, tem azeitona que ainda está meia verde, tem azeitona que está no ponto. Mas a pessoa que colhia as azeitonas colocava em sacos, amarrava bem amarrado, quer dizer, bem justo, bem amarrado, e aí levavam esse saco até a prensa de azeite. A prensa de azeite, ela era mais ou menos dessa altura, o saco era colocado aqui, colocava-se uma madeira para servir de prensa, e aí com uma alavanca, os homens jogavam sacos de pedras, e faziam peso junto com as pedras, para que a prensa espremesse o saco de azeitonas, e a azeitona sendo espremida, ela escorria por um escaninho, e aqui ficava um vaso, onde se colhia o azeite. Via de regra, eles davam 3 prensadas. Na primeira prensada, saía aquela quantidade de azeite, principalmente das azeitonas que estavam no ponto, as azeitonas que estavam amadurecidas. Então eles recolhiam aquela primeira partida de azeite, e aquele era um azeite de primeira qualidade. Um azeite de primeira qualidade. Para que eles usavam esse azeite de primeira qualidade? Eles usavam primeiro para alimentação, porque é um alimento ótimo, o azeite é excelente para alimentação, temperar salada, fazer uma fritura, ou colocar em outros alimentos, junto até com o queijo. Primeiro, eles usavam esta partida inicial como o azeite nobre, o azeite de primeira qualidade, que também servia para iluminar e também servia para ungir ou fabricar perfumes. Quer dizer que a primeira quantidade de azeite que saía era aquele azeite o mais caro. Muito bem. Aí os homens pegavam mais pedras e colocavam novamente sobre a prensa e faziam peso. Colocavam outro vaso lá e saía uma segunda quantidade de azeite. Um azeite de segunda qualidade. Esse azeite de segunda qualidade, ele era usado principalmente para fazer remédios. Para fazer remédios. Então, os homens recolhiam aquele azeite da segunda espremida, colocavam outro vaso vazio e punham novamente mais pedras sobre o saco de azeite.
e faziam aquela última pressão, a pressão mais forte, que servia para moer as azeitonas mais verdes. E essas azeitonas mais verdes produziam um azeite não muito bom, por isso um azeite de terceira qualidade. Então o azeite era classificado desta maneira. Muito bem, Getsemane quer dizer prensa de azeite. Agora você vai compreender por que o Senhor Jesus foi orar no Monte das Oliveiras, no Jardim das Oliveiras. E você vai compreender porque Jesus chegou ali e disse para os discípulos: ficai aqui, que eu vou um pouco mais adiante orar. E ele foi um pouco mais adiante, deixou os discípulos ali, e ele então se ajoelhou e começou a orar e fez a seguinte oração: Pai, se for possível, passa de mim este cálice sem que eu o beba. E havendo orado, o Senhor Jesus voltou até os discípulos e eles estavam dormindo. Então Jesus os acordou e disse: vocês não podem orar nem uma hora comigo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Fique aqui e vigiai comigo. E ele voltou para orar. Sabe quando a pessoa está inquieta? A pessoa está nervosa? Ele voltou para o mesmo lugar e ajoelhou e fez novamente a mesma oração, pedindo praticamente a mesma coisa: Pai, se for possível, passe de mim este cálice sem que eu o beba, mas contudo não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele orou. Aí ele pegou, voltou até os discípulos no Monte das Oliveiras ali, e os discípulos estavam dormindo, e ele acordou os discípulos: orem um pouquinho comigo. Eu sei que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, mas vocês têm que se esforçar. Fica aí e orem. Aí o Senhor Jesus estava muito angustiado, muito. Com os amigos ele não podia contar, bem que ele queria, mas os amigos estavam sonados, esgotados, estressados. Ele pediu para os amigos orarem por ele. Na única vez que ele pediu para alguém orar por ele, o pessoal dormiu. Aí então ele vai e faz a sua terceira oração, e ele se ajoelha e diz que nessa terceira oração ele orou tão intensamente, ele implorava: Pai, se for possível, passe de mim este cálice sem que eu o beba. O Senhor Jesus estava angustiado e ele começou a orar e orar intensamente, mas orar de uma tal maneira que ele começou a transpirar, começou a suar. E ele continuava orando intensamente, e o seu suor foi se transformando em gotas de sangue, grandes gotas de sangue, tamanha a sua agonia, tamanha a sua angústia. E ele pedia: Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba. 3 vezes ele orou pedindo a mesma coisa: mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Escute bem uma coisa: existe uma diferença entre a oração ser ouvida e a oração ser atendida. A oração do Senhor Jesus foi ouvida, mas não foi atendida. Jesus está se angustiando porque vai morrer na cruz. Ele é o único Filho de Deus, o único santo sobre a terra, o único que nunca teve nenhum pecado, a única pessoa que já valeu a pena de viver nesse mundo, está implorando para arrumar um outro jeito, se for possível. É nesse ponto que eu fico indignado com as religiões do mundo. Eu fico indignado. Tem tanta religião dizendo que salva, tem tanta religião. Jesus orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Ora,
Deus poderia falar: meu filho, não se preocupe não, eu vou dar um jeito, eu vou mandar Buda, tá? Eu vou mandar o povo confiar em Buda, porque Buda já era nascido, já tinha existido. Não, eu vou mandar o povo confiar em Buda, pode ficar tranquilo, você não precisa morrer na cruz não, eu vou mandar o povo acreditar em Buda. Se fosse possível, se Buda salvasse, Deus diria para Jesus: não se preocupe, eu vou mandar o povo acreditar em Buda, você não precisa morrer na cruz não, meu filho. Ou então ele poderia dizer: meu filho, não precisa morrer na cruz mais não, eu arrumei um outro jeito aí, eu vou falar para as pessoas que elas têm que reencarnar. Deixa, meu filho, eu vou mandar as pessoas acreditarem na reencarnação, não precisa mais morrer na cruz não. Se houvesse outro meio, Deus teria providenciado naquela hora, porque o seu filho estava orando, o seu filho estava implorando, ele orava tanto que suava gotas de sangue: Pai, se possível passe de mim esse cálice sem que eu beba. A oração dele foi ouvida, que desceu um anjo do céu e ficava confortando. Já que não tinha homem para orar junto com ele, veio um anjo do alto e confortava o Senhor Jesus. Sabe o que esse anjo dizia? O anjo dizia: Senhor, todo o céu está angustiado como tu, todo o céu está chorando como você, não tem outro jeito, não existe outro Salvador, você é o Salvador da humanidade, você é o escolhido de Deus, é você que tem que morrer na cruz, é você a ressurreição e a vida. E ele foi moído por nós. Jesus está na prensa de azeite, ele está no Getsemane, ele está na prensa de azeite, e ele vai agora mostrar para você o que ele começou a fazer já no Jardim das Oliveiras. Primeira coisa, na primeira oração que ele fez, foi a primeira espremida na prensa, a primeira partida de azeite. Aquele azeite, aquela primeira partida que sai, que serve para iluminar, que serve para ungir. Essa primeira partida de azeite que serve para alimentar. 3 coisas. Primeiro, iluminar. Jesus é a luz do mundo, e quem o segue não andará em trevas. Alimento, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Em terceiro lugar, ungir. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. A primeira vez que ele orou, foi isso que ele providenciou para você. Na segunda oração que ele fez, na segunda espremida, na segunda vez que ele orou, na segunda espremida no Getsemane, Jesus providenciou cura para você. Cura verdadeira, cura de verdade. O azeite, a segunda partida, servia para fazer remédio. Na segunda oração que Jesus Cristo fez, ele garantiu que ele vai te dar saúde de verdade, que ele vai sarar as tuas enfermidades, que ele vai levar embora as tuas dores. E a terceira coisa, eu não expliquei para você para que servia a terceira partida do azeite, né? O Espírito Santo mandou eu explicar só agora. Aquela terceira partida de azeite, que era considerado pelos homens o óleo de terceira qualidade, um óleo inferior, um azeite inferior, porque tinha sido extraído de uvas verdes. Aquele azeite que os homens pegavam ali na prensa de azeite, eles usavam para fazer sabão. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. A terceira espremida, aquela que tinha mais pressão mesmo, aquela que aperta tudo, aperta bem, pressiona bem, põe mais pedra, pressiona mais. Aquela última partida de azeite servia só para fazer sabão. Sabão serve para quê, igreja? Para lavar. Note que na terceira oração, Jesus Cristo começa a suar grandes gotas de sangue que correm até o chão.
Na terceira oração, Jesus Cristo providenciou para você um sabão mais poderoso do que o melhor sabão da terra. Ele providenciou o seu sangue, que tem poder para nos purificar de todo o pecado. Uma só gota do sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Jesus, no Getsemane, na prensa de azeite, ele foi espremido até o fim, ele consumou a sua obra na cruz do Calvário. Ele acabou de verter o seu sangue, sabe? Deveriam ter dado só 3 espremidas nele, mas puseram ele na cruz às 9 horas da manhã e deixaram ele ali morrendo. E ele foi morrer às 3 horas da tarde, esvaindo sangue direto, espremendo ele no madeiro. E naquela prensada que ele levou lá em cima na cruz, Jesus estava sofrendo a pressão maior dos pecados de toda a humanidade. E se você pensa que foi só por você, de toda a humanidade, desde Abel e Caim, desde Adão, os pecados praticados pelas gerações anteriores estavam sobre ele. Os pecados praticados pela geração presente estavam sobre ele, pressionando. E os pecados que ainda serão praticados por todos os povos do mundo, todos os pecados que ainda serão feitos, também já estavam sobre ele. Ele foi espremido de uma tal maneira, ele foi espremido, que o sangue acabou o sangue do seu corpo. Ele foi espremido até o fim. E para ter certeza que não tinha mais sangue, um soldado romano pegou uma lança e enfiou no seu lado, e saiu um pouquinho de sangue, depois saiu água, só água. Todo o sangue do Senhor Jesus foi derramado para salvar a humanidade. Meu Pai, já que não tem outro jeito, eu vou dar até a última gota do meu sangue para que a humanidade seja salva. Ele foi espremido até o fim. Amado, amada, sabe o que eu estou fazendo aqui nessa noite hoje? Eu sou um trabalhador das oliveiras. O meu trabalho é olhar, ver se a oliveira tem frutos, se tiver, colher os frutos que estão maduros. Mas quando eu olho na oliveira, eu vejo que tem muitas olivas que estão feridas, bicadas, e outras até apodrecidas, ou parcialmente apodrecidas. Eu olho. Sabe o que o meu patrão me mandou fazer? Me mandou pegar todas, inclusive as parcialmente apodrecidas, as totalmente apodrecidas, e as feridas, e as maduras, e todas que eu achar que eu devo apanhar. Ele me mandou colher. Eu trabalho para ele, eu tenho que colher. Meu trabalho é fazer colheita. Eu faço colheita. Hoje eu estou trabalhando, hoje eu estou colhendo. Vou colher bastante. Vou colher bastante já já. Eu só fico olhando, eu vejo. Você é esta oliva. Você é esta oliva. Muitas estão maduras, muitas estão verdes, muitas estão fílidas, muitas estão parcialmente apodrecidas e outras estão totalmente apodrecidas. Mas eu não faço escolha, não. Eu pego tudo, eu colho tudo, e eu coloco dentro daquele saco de estopa, e eu amarro muito bem, e eu levo na prensa. Eu coloco na prensa. Aí vem o peso da rocha sobre a prensa. E sabe o que acontece? Quando começa a espremer, olha que coisa interessante.
Ele me mostrou esse resultado. Lá dentro tem azeitonas de todos os tipos, boas, maduras, verdes, feridas e apodrecidas. Mas quando começa a espremer e o azeite começa a escorrer, então sai um pouquinho de azeite da azeitona que está madura. Sai um pouquinho de azeite da azeitona que está verde. Aqui está parcialmente apodrecida, sai um pouquinho de azeite. Aquela que já está totalmente apodrecida e espremida, ainda sai um fiozinho de azeite. E começa a escorrer. Começa a escorrer o azeite, e eles se encontram, e eles se misturam, e eles se tornam um só azeite. E o azeite é o símbolo do Espírito Santo de Deus. Não importa se você está podre, o Espírito Santo vai te restaurar. Não importa em que estado você esteja, o Espírito Santo vai fazer a obra. Você pode ser verde, maduro, apodrecido, não importa. Eu tenho que colher. Eu tenho que colher. E sabe por que nós estamos colhendo esse azeite? Para encher várias lamparinas. Porque o mundo está em trevas. E Deus vai tirar azeite de você. Ele vai extrair o azeite de você para colocar nesta lamparina que vai iluminar toda a terra. Porque Jesus Cristo disse: vós sois a luz do mundo. Amado e amada, eu faço a colheita. Não escolho. Eu só observo. Eu tenho que por todas. Deus não faz acepção de pessoas. Azeitona verde, azeitona preta. Deus não faz acepção de cor. Não faz diferença de cor. Não importa se a azeitona é verdinha ou madura. Isto é, se você é novo ou velho. Deus, Ele não fica escolhendo. Aliás, quando Ele vê as azeitonas feridas, apodrecidas, é essa que Ele manda colocar primeiro. Colocar primeiro. Porque depois Ele vai envolver com azeite, vai misturar. E você vai ser útil. Você vai ser útil, muito útil. Eu quero fazer esta colheita agora. E eu preciso convidar você para pedir a Deus que venha te colher. Porque às vezes a gente quer colher um fruto, mas o fruto não quer ser colhido. Tem fruto que apodrece no pé e depois cai no chão e é pisado pelos homens, comido pelos bichos, mas ele não quis ser colhido. Nós temos que colher antes que você caia no chão e seja pisado pelos homens. Nós temos que colher agora. Por isso, se você quer ser colhido, é só fazer um sinal. Faça um sinal. Quantas pessoas aqui, neste momento, querem entregar a sua vida para o Senhor Jesus? Levante a mão alta, assim, bem alta. Levante bem alta a sua mão. Quantos querem entregar a sua vida para o Senhor Jesus? Todos que ergueram as mãos, venham aqui na frente agora. Venham aqui, porque eu vou te colocar na prensa. Vem para cá. Todos lá no fundo que ergueram as mãos, venham para cá agora. As pessoas que estão afastadas, desviadas, as pessoas que estão sem igreja. Pastor Joãozinho, eu estou sem igreja. Eu queria tanto fazer parte desta igreja aqui. Então vem aqui para frente, vem agora aqui para frente. Venha para cá. Vem, irmão. Jesus, ele diz assim: vinde a mim, todos vós
que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se você está cansado de sofrer, ainda que você esteja hoje pela primeira vez aqui, tome essa decisão. Coloca a tua vida na mão de Deus. Se entrega para Jesus Cristo. Deixa Ele fazer a obra na tua vida. Jesus suou tanto que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. Não existe outro Salvador. Desculpe, nem Maria, nem José, nem Aparecida, nem Pedro, nem Papa. Não tem outro, nem Kardec, nem Buda, não tem Maomé, não tem outro Salvador. Jesus é o único Salvador. E Ele deseja te salvar. Ele está te chamando, porque Ele quer fazer uma obra gloriosa na tua vida. Venha do jeito que você está. Venha, azeitona ferida, machucada. Venha do jeito que você está, venha. Porque Jesus não vai cessar a obra na tua vida. Venha. Que você já é batizado nas águas, mas está sem comunhão com o Senhor. Se você já é batizado nas águas, mas havia se afastado da igreja, hoje você pode se reconciliar com a igreja. Eu sei que você nunca perdeu a sua fé. Eu sei que você nunca abandonou o Senhor Jesus. Mas já faz tanto tempo que você não come o seu corpo e nem bebe o seu sangue. Se você sente no seu coração o desejo de ser lavado pelo sangue do Senhor Jesus e purificado de todo o pecado, então vem aqui na frente agora, porque nós vamos orar. Uma só gota do sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Ele foi espremido para te purificar. Tem mais alguém que quer vir? Venha rápido agora. Venha, 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 meu amado, venha, minha amada. Venha. Vamos aplaudir mais, igreja. Tem festa no céu quando uma pessoa se arrepende. Venha, venha, venha. Jesus foi exprimido para te dar vida, cura, alimento, luz, unção, poder. Venha. Oh glória. Ajoelha comigo aqui na frente assim. Se ajoelha. Coloque a mão sobre o teu coração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu estou agora dobrando os meus joelhos diante do teu altar para render a minha vida aos teus pés. Eu agradeço pelo Senhor ter preparado tão grande Salvador, o meu Senhor Jesus, que eu recebo e confirmo. Ele é o meu Salvador, desde agora e para sempre. Pai, escreve o meu nome no livro da vida e me guarda nessa jornada. Perdoa agora os meus pecados pelo sangue de Jesus. Assim seja. Alerta de transformação. Inscreva-se e ative o sininho para não perder a chance de crescer espiritualmente. Sua inscrição é o ponto de partida para sua evolução de fé.